Pedro tem seu adeus praticamente confirmado ao Fluminense e com um monte de informações truncadas, informações diferentes, você vai entender aqui tudo o que rolou sobre essa transferência de Pedro para a Fiorentina. Enfim, giro de notícias desse domingo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista de Tricolor. Você vem aqui embaixo, dá um like aqui e se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor para dar aquela moral. Antes de mais nada, preciso destacar aqui que isso são 3 horas da manhã, de sábado para domingo, e eu esperei chegar até esse horário para poder ter certeza e apurar todas as informações sobre essa, não vou nem falar mais possível venda, sobre essa venda de Pedro do Fluminense para a Fiorentina. Então todas essas informações que você está vendo aqui são da madrugada do sábado. Às vezes, se pintar alguma coisa diferente, etc., durante o domingo, saiba que, enfim, procura aí no canal para ver se eu já gravei outro vídeo atualizando. Bem, primeiramente, para começar já o vídeo, o que é verdade nisso tudo? O que é consenso, o que é verdade em todos os meios de comunicação? Eu fui procurar em todos, desde portais tradicionais como Globoesporte.com, Lance, até também portais específicos do Fluminense, como Netflix, Saudações Tricolores. Fui ali olhando em todos, fazendo uma mescla de tudo para poder trazer a informação que é verdadeira aqui mesmo pro canal. E o que é verdade, eu coloquei como verdade, porque há consenso em todos esses meios que eu citei Pedro está só na dependência dos exames médicos para realmente assinar com a Fiorentina. A janela de transferências fecha nessa segunda-feira, dia 2, do dia de Fluminense e Avaí, e Pedro, se bobear quando você estiver vendo isso daqui, ele já tá até na Itália para fazer esses exames médicos. É bem capaz até de, neste domingo mesmo, ele ser anunciado lá no clube italiano. A partir daqui, começam informações um pouco truncadas, mas vamos lá, eu vou tentar sempre citar aqui e colocar qual que é a minha visão de que é o meu feeling, que eu acredito que esteja certo. Primeira coisa que você deve estar pensando aí é claro, vendeu, mas vendeu por quanto? Como que foi a forma do negócio? Enfim, valor, tem a parte que é consensual entre praticamente todos, que é de que a venda foi feita por 15 milhões de euros, sendo que 12 milhões para o Fluminense e outros 3 milhões para o Artesul. Vale lembrar, o Fluminense tem 50% do jogador e o Artesul também tem 50%. Mas num acordo entre os dois clubes, como o Fluminense detinha os direitos federativos, do jogador, ou seja, o Fluminense é quem mandava se vende ou não, decidia, se vende ou se não vende, compensou o Artesul pegar 3 milhões ali de euros e contar com essa colaboração do Fluminense, até porque 13, 14 milhões de reais aí pro Artesul é uma verba para chegar na Série A do estadual. Ou seja, pelo menos nessa parte aqui, para mim, essa informação é a mais correta mesmo, de que o Fluminense vendeu Pedro por 12 milhões de euros a sua parte. Só que, outra informação, o Fluminense, além desses 12 milhões de euros, ainda fica com 30% de Pedro. Tem informações no Globoesporte.com, por exemplo, tá 30%, tem outros sites que colocam como 25%, assim como tem sites também que estão colocando como o Fluminense ainda fica com uma porcentagem do jogador, e outros, que aí é o que eu imagino que faça mais sentido, é que o Fluminense fica com 30% ou 25% de uma porcentagem da venda futura. Ou seja, o Fluminense não tem mais porcentagem de Pedro, ele só tem uma parte de uma possível venda da Fiorentina para outro clube, que é aquele famoso, tô vendendo para um time médio da Itália, médio grande, mas se ele despontar e arregaçar aí, eu pelo menos ganho um pouquinho desse valor aí que você vai ganhar vendendo ele. Ou seja, basicamente o valor total de Pedro é 12 milhões de euros mais 25% ou 30% da próxima venda dele. Isso aí a gente tem certeza. Óbvio que a pergunta que você tá se fazendo aí, tá cutucando aquele cara aí que tá do seu lado aí nesse almoço de domingo, será que valeu a pena? Muitos torcedores de outros clubes estão chegando a você, Tricolor, e perguntando, valeu a pena vender Pedro? Pelo que o futebol que eu via dele, parece que 12 milhões de euros é muito pouco, etc. Eu vou te dar um argumento aqui para começar que vai fazer você repensar, e eu vou deixar claro aqui por que essa venda, como tá no título aí, foi boa. No ano passado, 2018, Pedro aí há um ano atrás vivia seu auge, na verdade há um ano atrás exatamente ele tinha acabado de se machucar, mas há um ano atrás ali em agosto de 2018 ele vivia o auge dele, artilheiro do Brasileirão, tinha arregaçado já no Campeonato Carioca, enfim, era o jovem do Brasil, era o impressionante ali do Brasil. Ele até então tinha 21 anos e
e tava ali na crista da onda. E as propostas que chegaram pra ele nessa época foram, assim, as melhores, né? Foram a do Monterrey, do México, que ofereceu 20 milhões de euros, só que, vale sempre destacar, 20 milhões de euros, mais 50-50 a divisão que era na época. Então o Fluminense ia ficar com 10 milhões de euros só. E outra proposta que foi feita, por sinal essa foi até aceita, né? Ela não continuou e o Pedro não foi mesmo pro Real Madrid por causa da lesão que ele sofreu, mas a proposta do Real era a seguinte: 18 milhões de euros mais um bônus que chegaria até 25 milhões. Ou seja, a parte do Fluminense seria 9 milhões de euros com os bônus que poderiam chegar a 12 milhões e meio, 13 milhões de euros. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo as propostas ótimas feitas antes de Monterrey, de Real Madrid, que tinha até sido aceita, o Fluminense está ganhando mais dinheiro com o Pedro hoje do que ganharia tendo aceito na época que ele estava no auge da carreira. E por que isso? Qual que foi o grande diferencial? A negociação com o Artsul. Na época, o Artsul estava cogitando ganhar ali 10 milhões de euros. Se fosse realizada a venda mesmo para o Real Madrid, o Artsul ganharia limpo na mão dele na hora ali do Real Madrid 9 milhões de euros. É dinheiro... Já é muito dinheiro para um time normal do Brasil, quanto mais para um time de divisões inferiores do Rio de Janeiro, igual é o Artsul. Então ele estava muito focado em ganhar esse valor todo. Como o Pedro se machuca, depois não volta a um futebol tenha tanto destaque como estava tendo no ano passado. Aí o Artsul já pensou, olha, então ano passado a gente não aceitou 9 milhões de euros, né? Talvez se eu der uma reduzida no meu valor aqui, eu ganho um pouco menos, mas eu garanto, porque se o Artsul fica mantendo ali que quer 50% e o Fluminense não vende Pedro, o Fluminense sobrevive sem vender Pedro. O Artsul perdeu a galinha dos ovos de ouro. Então esse pra mim é o que torna essa venda boa, mesmo em comparação com as propostas do ano passado. O Fluminense negociou com o Artsul, essa conciliação fez com que uma proposta de 20 milhões de euros no ano passado fosse pior para o Fluminense do que uma proposta de 15 milhões nesse ano. Basicamente, quem perdeu dinheiro entre o ano passado e esse ano foi o Artsul. O Artsul caiu ali de uma proposta de 10, 9 milhões para uma proposta de 3. E o Fluminense subiu de uma proposta de 10, 9 milhões para uma proposta de 12 e ainda ficando com 30% de uma futura venda. E vale destacar, esses 30% de uma futura venda, se Pedro manda bem na Fiorentina e ele é vendido lá 30% ou 25%, né? Mas se ele é vendido lá fora, possivelmente pode ser, dependendo do rendimento dele, pode ser até que o Fluminense ganhe mais nessa segunda venda dele lá, da Fiorentina para outro clube, do que ganhou hoje com esses 12 milhões que tá vindo aí. Fica o destaque, esses 12 milhões provavelmente não são pagos à vista, né? Mas aí isso aí cabe aos repórteres perguntarem ao Mário Bittencourt e ele, setembro, né? Portal da Transparência tem que surgir agora. Ele falou que até setembro estaria no ar pra gente saber como que o Fluminense vai receber esse dinheiro. É claro, precisamos de transparência. O Mário chegou lá batendo na falta de transparência da administração anterior. Então, me ajuda a te ajudar, né? Outro questionamento que ficou tá bom, a gente tá falando de dinheiro, tá falando disso tudo, mas, assim, o Fluminense é 18º do Brasileirão. Será que essa venda de Pedro não vai atrapalhar? De repente a gente ganha um dinheiro agora com Pedro e perde uma cota de televisão no ano que vem caindo pra Série B? Nesse ponto eu até concordo um pouquinho, mas a discordância já vem grande depois por um motivo. Pedro... ele vem jogando desde abril e ele fez 5 gols. Se a gente tirar esses 5 gols, né? Vamos eliminar ali da nossa cabeça os 5 gols que ele fez. Ele não tem atuações tão destacadas e tal. São 5 gols, sendo que tem gol de pênalti aí no meio. Ele é um centroavantaço, é um jogador muito bom, porém nesse ano ele não estava rendendo. É óbvio que agora vai mudar o esquema, né? Ele não estava rendendo muito ali dentro do esquema de Fernando Diniz, isso ficou nítido pra mim. Com o Oswaldo de Oliveira talvez ele rendesse mais. Nesse momento, ele vai fazer muito menos falta ao time do que esses 12 milhões de euros vão fazer ao caixa do clube. E eu também não sou daqueles que vai falar bem assim, se a gente ficasse com Pedro, a gente não teria sido rebaixado. Pelo menos não é esse meu pensamento agora. E vamos dizer, João Pedro sofre uma lesão, a gente ainda tem Lucão no banco também, né? Então, reposição não é no mesmo nível, obviamente, mas pelo menos tem jogadores ali pra poder entrar em campo. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui, até segunda ordem, é o definitivo sobre a venda de Pedro. Qualquer informação diferente, eu tento gravar um vídeo aqui e já lançar um giro de notícias plantão, beleza? Saudações tricolores, não esquece do like e de se inscrever aqui embaixo. Até a próxima, valeu!
Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.